Marcos 1, 14 e 15. Assim está escrito: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E Jesus dizia: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento, Senhor, na Tua casa, onde nós temos a oportunidade de sermos instruídos pela Tua palavra, libertos pelo poder do Teu nome, preenchidos pelo Espírito Santo para vivermos o Teu propósito. Hoje, Senhor, nós vamos falar sobre metanoia. E eu quero Te pedir, ó Pai, transforme a nossa mente, a nossa vida por completo. Nos leve, Senhor, a entendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, através, ó Deus, da iluminação do nosso entendimento. Assim nós oramos e Te aplaudimos mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Lendo esse texto agora, eu acredito que um dos maiores erros que o homem tem cometido é mudar a mensagem que Jesus deixou para a gente. João encerra o seu ministério, ele está preso atrás das grades e agora Jesus vai iniciar o seu. E o que Jesus está dizendo é: olha, o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está próximo. Se arrependam, creiam no Evangelho. Hoje a gente está buscando revelação, hoje a gente está buscando uma nova compreensão. Hoje tem gente que quer até atualizar a Bíblia para o tempo de hoje. Mas eu acredito que não existe a necessidade da gente mudar essa mensagem. A mensagem ainda é: o reino de Deus está chegando, o tempo está acabando. Arrependa-se e creia no Evangelho. E a gente olha hoje para o nosso dia a dia, para as questões que estão em nossa volta, a gente vê a questão humana cada vez mais frágil ou fragilizada. Tentando entender esses movimentos que estão acontecendo no mundo, em muitos lugares, principalmente no Ocidente, a gente pensa que esses movimentos surgiram porque pessoas estão expressando a sua real identidade. Mas na realidade são pessoas tão frágeis que estão permitindo qualquer ideal entrar dentro da sua vida. Ideais que corrompem, que descaracterizam, que tiram o plano original de Deus de dentro dessas pessoas. E essas pessoas pensam ser autênticas, mas não conseguem enxergar que estão sendo levadas e conduzidas por opiniões que não estão de acordo com a do Criador. É um tempo onde nós estamos olhando sinais. Eles têm acontecido na terra, eles têm acontecido no céu. Tem muita coisa que está na palavra de Deus que está se cumprindo para esse tempo. E parece que o homem não tem mais medo da vinda de Jesus. A ideia, Jesus vem, para muitos hoje é mentira. O ateísmo tem crescido num número impressionante no mundo. Outras culturas e religiões, como o Islã, os muçulmanos, têm dominado a Europa de uma maneira que talvez você ainda não conhece, mas são muitos. E a gente vê a questão: Jesus vai voltar, parece estar perdendo força. Mas pastor, a igreja está lotada. Sim, mas a igreja não está cheia porque pessoas querem Jesus. A igreja está cheia porque as pessoas querem resolver seus problemas. Parece que a vida só é para esse tempo, mas não é isso que a palavra de Deus me diz. A vida, ela vai continuar após esse tempo. E eu fiz uma escolha. Eu quero celebrar a boda do Cordeiro. Mais alguém quer? Eu quero estar no céu dando glória ao nome de Jesus. Prego isso, vivo isso, desejo isso para mim, para minha casa e também para você e a sua. Essa é a palavra que move o meu ministério.
eu quero ir morar no céu. Mas tem muita gente hoje que está entrando dentro da igreja para mudar a sua circunstância terrena. E para mim, na minha opinião, isso não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo implica em transformação pessoal. Circunstâncias mudadas são consequência de uma mudança na minha pessoa. Vou repetir isso aqui. Circunstâncias, tudo aquilo que está em minha volta, meu emprego, minha vida financeira, minha família, minha prosperidade, minha saúde, são consequências de uma transformação interior, de uma mudança de mente, de entendimento. E eu gosto muito de uma frase de um escritor americano chamado Paul Washer. E ele diz assim: a conversão, ela envolve transformação. Caso contrário, foi apenas emoção. Tem 13 anos que eu estou seguindo a Jesus. Eu não sou uma pessoa perfeita. Se fosse, eu não estaria aqui. Acredito que a pessoa, quando ela alcança o estágio de maturidade plena, se tornando como Cristo na terra, ela vai para a glória. Eu penso assim. Então, se eu estou aqui, é a prova das minhas imperfeições. Mas desses 13 anos de vida, o que eu tenho encontrado, pessoas que não se convertem, simplesmente se emocionam. Entram num culto, sentem um arrepio, vê um mover acontecer, ouve uma palavra de esperança mediante a dificuldade que ela está enfrentando, e ela fala: é isso que eu preciso. Só que o tempo passa, não acontece do jeito que ela quer, na hora que ela quer, conforme ela quer, e ela prova que verdadeiramente não houve transformação, foi uma emoção. Foi um culto diferente, um culto especial. Não foi algo que era para sempre. Foi algo que foi de encontro. Como se eu dissesse aqui hoje alguém vai ser curado aqui. E entrou alguém com enfermidade, só que passa 2, 3, 4, 5 anos, a enfermidade não passa. E a pessoa se emocionou pensando que aquilo era para ela, e ela não foi curada, e ela acaba desistindo do evangelho por causa disso. Conheço muitos que pararam no meio do caminho, que por causa de pequenas pedras tropeçaram. Um abraço, um aperto de mão, uma permissão ou uma proibição fizeram com que pessoas abandonassem o lugar onde Deus a plantou, onde Deus a colocou, aonde Deus determinou para ela um propósito. Porque nós não somos palha que o vento sopra e leva. Nós somos árvore plantada junto a ribeiros de água. Nós não somos sementes que o passarinho pega e joga em qualquer lugar. A vinha tem um agricultor. Jesus disse isso: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então o Senhor da lavoura sabe aonde plantar as suas árvores. Se Deus me pôs aqui, esse é o propósito do Senhor para a minha vida. Se você entendeu isso, esse é o propósito de Deus para a sua. Mas pastor, as coisas não podem mudar? Sim, podem e muitas vezes devem mudar. Essa igreja precisa crescer, mas eu não consigo enxergar crescimento movido por rebelião. Eu consigo enxergar crescimento movido por bênção. Vai, frutifique. Então eu preciso entender isso. Mas voltando à questão da emoção, o Washer está certo quando ele diz: tem muita gente emocionada hoje que está achando que evangelho é brincadeira, que a gente entra hoje, levanta a mão, aceita Jesus, sai lá fora, continua mentindo, fumando, bebendo, se prostituindo, continua na pornografia, continua com palavras torpes na boca. E que entre em nosso entendimento, irmão, palavra torpe não é apenas um palavrão que você fala. Palavra torpe é uma palavra que você libera, que abate alguém, que deprecia uma pessoa, que em vez de levantar, derruba. Tipo, você não presta para nada. Essa é uma palavra torpe. E nós, como filhos de Deus,
fomos chamados por Ele, para que sobre a nossa vida exista a mesma essência. Aquilo que eu falar possa acontecer para a glória do seu nome. Então, a gente vê que tem muitas pessoas que estão desistindo e os motivos são fúteis. Não são coisas contundentes. Porque a gente olha para a Bíblia, a gente vê gente que vence Faraó, a gente vê gente que derruba gigante, a gente vê gente que sobrevive à prisão, a gente vê gente que sobrevive à cadeia, mas nós somos os cristãos que qualquer coisa para a gente. E aí eu te pergunto, será que a minha conversão realmente é conversão? Ou hoje eu sou uma pessoa emocionada nesse púlpito, nessa cadeira, com esse instrumento na mão, que amanhã, por qualquer motivo, eu vou abandonar Cristo na minha vida? Eu preciso ter esse entendimento. E aí, a Bíblia diz que agora Jesus ele vai começar o seu ministério e ele chama os discípulos para poder pregar e viver o reino de Deus na terra. E Jesus usa duas palavras. O sermão de Jesus não é grande. Chamar pessoas segundo Jesus Cristo é dizer: olha, o tempo está chegando, arrependa-se. O tempo está chegando, creia. Essa é a palavra que Jesus dá para aqueles que vão caminhar com Ele. Então, seguir a Jesus não é apenas uma realidade que diz a respeito de vida após a morte. Porque mesmo eu dizendo aqui que eu desejo o céu e entendo que viver no céu é salvação, eu preciso entender que a vida de um salvo não começa lá na eternidade. A vida de um salvo começa aqui, com transformação constante, com mudança diária. A vereda ou o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais até se tornar um dia perfeito. Então Deus não te chamou para mudar as suas circunstâncias. Deus te chamou para mudar a sua vida, para transformar você. E para isso, o que Ele fala? Arrependa-se. Enxergue o que você fez de errado. Não tem vida com Deus, não tem retorno para o Pai se não houver arrependimento. Hoje eu pregava sobre Lucas 15 pela manhã, e a primeira coisa que o jovem pródigo faz para voltar para casa é cair na real e se arrepender dos seus pecados. Eu pequei. Mas nessa mesma atitude, ele mostra que ele crê que diante do seu arrependimento o Pai vai recebê-lo de braços abertos. Que diante do seu arrependimento o Pai vai recebê-lo como, no mínimo, um dos seus servos que estão dentro daquela casa. Que seu Pai vai receber porque ele sabe que o Pai é misericordioso. Então, viver com Cristo implica principalmente na maneira que nós vivemos agora. E aí a gente pode até fazer uma pergunta aqui: você é um evangélico ou você é um cristão? Pastor, mas eu vivo o evangelho. Tem um monte de gente vivendo o evangelho que ao terminar o culto, ele vai se comportar como um católico que se comporta após a missa. Alguns vão tomar uma, outros vão acender um cigarro, outros vão contar uma mentira, uma piada e alguma coisa assim. Mas o cristão não. E aí eu te pergunto, você é cristão? Primeiro, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Primeira característica de alguém que está passando pelo processo de metanoia, de transformação, é virar uma nova criatura. Preste atenção, não é parecido com quem eu era. A Bíblia não está dizendo que quem está em Cristo é parecido com quem era. Não, é uma nova criatura. E eu digo para todos os ouvintes aqui hoje dentro dessa igreja: Deus quer fazer de você uma pessoa nova. Você entende isso ou não? Vou repetir: Deus quer fazer de você uma pessoa nova. Não é parecido com quem você foi, mas é totalmente diferente. E eu posso dizer aqui: se Deus transformar a sua vida, você será uma pessoa melhor.
as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vai passar a mentira, vai chegar a verdade. Vai passar a preguiça, vai chegar a disposição. Vai passar o ódio, vai chegar o amor. Vai passar a idolatria, vai chegar a fidelidade a um Deus único e soberano. Eu preciso compreender isso. Segundo Romanos 6, versos 3 e 4 diz: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Eu não posso ignorar o fato de que eu aceitei Jesus Cristo, me entreguei para Jesus Cristo para ter uma vida na terra semelhante a dele. E eu te digo, quer viver eternamente, precisa morrer em santidade aqui. Não ignore isso. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, se eu recebi Jesus na minha vida, a velha criatura caiu por terra e um homem novo começou a caminhar nessa terra para a glória de Deus. Tanto um homem quanto mulher, mas totalmente transformado. Não ignore o fato de que Jesus chamou você à mudança. Não ignore o fato de que Jesus chamou você para ser semelhante a Ele. E se tem uma coisa que a gente vê todo mundo falando sobre Jesus é: quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? E por que existe a pergunta quem é esse? É porque ele vive como ninguém vive, ele faz aquilo que ninguém faz, ele anda como ninguém anda, ele opera como ninguém opera. Ele é Jesus e ele está falando: não ignore, porque você foi chamado para essa vida. Não ignore, porque você foi chamado para viver dessa maneira. Eu leio aqui agora Gálatas 2, capítulo 2, verso de número 20, que diz assim: logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu ainda ando na carne, minhas pernas, meus músculos, todos eles estão aqui, mas esse viver agora é um viver em Cristo. E a geração emocionada não suporta, mas aquele que nasceu de novo e está em Cristo, esse vai até o final. A geração emocionada não é fiel. Qualquer situação quebra aliança, quebra o vínculo, abandona o tratado, se esquece daquilo. Mas Jesus veio e mesmo sabendo que a sua morte seria morte de cruz, ele permaneceu fiel até o final para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu te digo, em Cristo você terá resistência. Em Cristo você vai prevalecer as adversidades. Em Cristo você vai cumprir os teus propósitos. E para ver se você dá glória a Deus, em Cristo você vai viver de uma maneira com que Deus seja glorificado na terra. Porque não adianta o meu evangelho não glorificar a Deus. Evangelho não é satisfação pessoal. Evangelho não é realizar os meus desejos. Evangelho é satisfazer o coração do Pai. E eu só satisfaço o coração do Pai se eu viver nessa carne pela fé que tenho no Filho de Deus. Eu vou parecer com Ele, eu vou andar como Ele, eu vou agir como Ele, eu vou multiplicar como Ele, eu vou pregar como Ele, eu vou ser verdadeiro como Ele, eu vou falar para o mundo qual é a verdadeira salvação. Eu vou fazer isso. Efésios capítulo 4. Tenha paciência nessa introdução, você precisa ouvir essa realidade, amém? Versos 22, 23 e 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a sua velha natureza. Quanto à maneira que você se comportava, a instrução do Evangelho é: coloque isso de lado. Não viva dessa maneira.
Vocês foram instruídos a fazer isso, porque essa natureza se corrompe segundo os seus desejos enganosos. Preste atenção. Paulo não está falando de desejos externos, mas Paulo está falando da minha natureza que grita para se satisfazer com o engano. Quer ver? Você já mentiu para você mesmo? Eu cuido de viciados em drogas, não sei, tem alguns visitantes aqui hoje, você precisa ouvir isso. Maior mentira que um alcoólatra conta: eu só vou tomar uma. Maior mentira que um drogado conta: eu só vou usar uma vez. E ele está mentindo e a carne está corrompendo, está levando ele ao desejo enganoso. 23, deixe-se renovar no espírito do entendimento de vocês. Permita com que a sua mentalidade seja renovada. Permita, tira essa couraça que o mundo colocou sobre você e permita com que o Espírito traga um novo entendimento. Deixa Deus mudar você, reconfigurar você, apagar, deletar a configuração que o pecado, que esse século colocou em você, e deixa Jesus te reconfigurar novamente, a se revestir da nova natureza, criado segundo a vontade de Deus, segundo a justiça e retidão procedente da verdade. Gente, Jesus só quer aproveitar o corpo. A natureza Ele quer trocar por completo. Prego para uma igreja, prego para pessoas hoje que entraram de um jeito, mas o tempo vai passar, e quem te conheceu vai virar para você e vai dizer: o que foi que aconteceu na sua vida? Eu lembro de como você era, eu lembro o que você fazia, o que é que está acontecendo com você? Você não é mais a mesma pessoa, e você vai abrir a boca para falar: eu sou sim, mas eu estou transformado, eu estou liberto, eu estou sarado, eu tenho Jesus na minha vida e as coisas velhas se passaram. Aonde é que a vida de um salvo começa? Começa aqui. É aqui que o salvo se manifesta. É aqui que ele mostra quem ele é. É aqui que ele se comporta como deve se comportar. Porque não adianta, irmão, não vai ser lá na entrada do céu que a gente vai provar que ama Jesus. A gente prova aqui, não sendo emocionados, mas sendo pessoas transformadas. De modo geral, a gente pensa que arrependimento é uma tristeza profunda na nossa vida, em razão de alguma coisa que nós fizemos. E a gente para pensar: eu não deveria ter feito isso. Aí a gente pensa que arrependimento é isso, é uma tristeza profunda. Eu me curvo diante do meu erro, eu olho para a minha situação e eu penso comigo: eu não deveria fazer isso, e não me levanto, não mudo, não me transformo, me deprimo, me isolo, me tranco em um quarto escuro e não quero sair dali. Por quê? Porque entendi que aquilo que fiz é errado, e deixei uma tristeza profunda tomar conta do meu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa: isso não é arrependimento. Isso não é o que Cristo quer para a nossa vida, quando Ele nos confronta através da sua verdade o nosso pecado. Porque o que Ele quer é que o arrependido se levante para fazer diferente de tudo aquilo que ele fazia. Então, peraí, eu estou conhecendo a minha verdade, não é para eu me entristecer, não, é para eu me levantar e fazer diferente. Mas eu falhei, eu errei, não sou digno da tua presença. Não, peraí, você é justificado pelo sangue do meu filho. Não é para se entristecer, é para se levantar e não fazer mais. E eu digo aqui, aquela mulher prostituta jogada aos pés de Jesus, que foi perdoada, e diante da maior verdade que poderia ter ali na frente dela, que era Cristo, o que ela escuta é: se levante, esqueça o que aconteceu, só te deixo uma palavra: vá e não peques mais.
porque aí o seu arrependimento verdadeiro. A gente fica pensando, poxa, se eu tivesse a chance de voltar lá atrás, se eu pudesse fazer diferente, se eu pudesse. Irmão, você não pode voltar lá atrás. Irmão, você não vai fazer diferente. Aquilo que você fez, está feito. Você não vai conseguir mudar o teu passado. Você pode mudar de hoje em diante. Você precisa de uma transformação completa, metanoia. Mas se curvar, poxa, conhecia Jesus e agora minha vida se resume a isso. Me tornei uma pessoa cabisbaixa, entristecida, é isso que eu vou viver? Não. Você pode se levantar hoje mesmo e sua vida nunca mais será a mesma. Tem alguém aqui que crê no Evangelho de Cristo? Então eu peço a você, diga para 2 pessoas perto de você: a partir de hoje, se você decidir certo, sua vida nunca mais será a mesma. Agora diga para 2 pessoas perto de você. Diga, por favor, convença ela. A partir de hoje a tua história pode mudar. A partir de hoje essa doença pode ir embora da tua vida. Pastor, mas eu não estou doente. Não, o pecado é uma doença sim. A partir de hoje teu caráter pode ser outro. A partir de hoje o teu vocabulário pode ser outro. A partir de hoje os teus olhos podem ser outro. A partir de hoje teus pensamentos podem ser outro. A partir de hoje, porque Jesus não fala do teu pecado para te abater. Jesus fala do teu pecado para te converter, para te mudar, para te transformar e para te levantar, para que você nunca mais venha falhar. A palavra usada por Jesus foi metanoia, junção de 2 palavras. Meta, que significa além, e nous, que significa mente ou pensamento. A melhor tradução para metanoia é essa aqui: expansão de consciência. Passar a pensar de uma maneira diferente. E deixa eu te falar, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou seus olhos. Não é isso que está escrito. A Bíblia diz que ele cegou o seu entendimento, comprimiu sua capacidade de pensar. Tudo aquilo que é dito, que é feito em nome de Deus, para muitos não é verdade. Aquilo que é dito sobre uma igreja, para muitos não é verdade. E para piorar, em dias atuais, aquilo que tem sido pregado em muitos lugares, que tem o nome de igreja, não expande tua consciência, continua te mantendo ganancioso, medíocre, vingativo. Sinto muito, irmão. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se alegrar. Vai se alegrar, pastor? Claro que vai. Porque eu vou me levantar para ajudar quem não estendeu a mão para mim. Oh glória. Evangelho não é vingança, evangelho é amor. Evangelho não é guerra contra a carne e o sangue. Evangelho é luta contra as potestades e principados deste mundo. E eu não posso de maneira nenhuma fazer do evangelho uma ferramenta de ódio. Evangelho é uma ferramenta do amor de Deus para a nossa vida. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu digo aqui em todas as letras para você hoje nessa noite: o que Deus tem para quem Ele chama é vida em abundância. O que Deus tem para quem Ele chama é vida eterna. O que Deus tem para quem Ele chama é vida na sua presença para sempre. Então eu preciso expandir a minha mente. Não é para esse tempo. Eu não entrei na igreja para ganhar um carro. Eu não entrei na igreja para ganhar uma chave. Eu não entrei na igreja para ganhar um passaporte para um curso, uma faculdade, não. Eu entrei na igreja para conhecer a Jesus. Eu entrei na igreja para descobrir quem é Jesus. Eu entrei na igreja para conhecer a verdade.
Mas pastor, então eu não vou ter carro. Mas pastor, então meu filho não vai fazer faculdade. Busque o reino de Deus. Busque a sua justiça, e as demais coisas serão. Eu profetizo que na mesa do justo não vai faltar o pão. Eu vou além. Na casa do justo vai ter pão sobrando para que ele possa abençoar muitas pessoas para a glória de Deus. Eu digo aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deleita-te no Senhor teu Deus, que ele realizará o desejo do teu coração. Entenda o que Deus está dizendo para você hoje. É uma transformação da sua vida. É a mudança de quem você é. É a sua transformação por completo. É você não parecer mais com a pessoa que você era. O que Jesus quer dizer para a gente é que para viver o reino de Deus, eu preciso pensar de uma maneira nova. Eu abro a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Alguém está entendendo o que eu prego aqui hoje? Rafael, por favor, Rafael, me ajuda aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de número 17 em diante. A Bíblia está dizendo assim: então Ananias foi entrando na casa que Jesus disse, e ele colocou a sua mão sobre Saulo. E Ananias disse: Saulo, irmão, Saulo não prega, Saulo não evangeliza, Saulo está cego. Mas o que Ananias diz é: irmão Saulo. A gente precisa colocar no nosso coração que talento é uma coisa, conversão é outra. E convertido pode ter muitos talentos, agora talentoso pode não ser convertido. E o texto está dizendo que Saulo não fez nada ainda para o reino, mas Ananias está chamando ele de irmão e diz: o Senhor Jesus apareceu para você no caminho e te enviou para cá, e agora ele me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Esse homem que tem agora, Rafael, um cristão orando por sua vida, era alguém que 3 dias antes carregava uma espada cheia de sangue na mão. Atos capítulo 9 inicia com a seguinte expressão: e Saulo ainda respirando ânsias e morte. Mato, porque nasci para matar. Mato, porque mato para viver. Mato, porque se eu matar um dia você alguém. Ele mata cristão, porque para ele cristão é uma seita. E aos olhos de qualquer pessoa, talvez esse seria o cristão que não se converteria. Esse seria o cristão que não teria mudança. Esse seria o cristão que não teria oportunidades. Esse seria o cristão que, se aparecesse na porta, seria o homem que, se aparecesse na porta, todos nós correríamos, porque a gente ia pensar que ele ia tirar a nossa vida. Mas Jesus encontrou ele. E agora eu aprendo: ele não é mais assassino, agora ele é irmão. Jesus vai encontrar pessoas. Jesus vai encontrar pessoas. E eu quero crer que os primeiros que ele vai encontrar serão os da minha casa. O primeiro que ele vai encontrar vai ser da minha família. E ele não será mais mentiroso, ele não será mais bêbado, ele não será mais drogado, ele não será mais sem vergonha, ele não será mais um pilantra, não. Eu vou olhar nos olhos dele, eu vou falar: irmão, que bom que Jesus encontrou você. Irmão, que bom que Jesus alcançou a sua vida. Irmão, que bom que Jesus transformou a sua história. A minha mente precisa mudar ao ponto de entender que a obra que Jesus fez na minha vida, ele também fará na vida daqueles que para mim não tem jeito, daqueles que para mim não tem mudança,
aquele que para mim não tem esperança. Irmão Saulo, Jesus apareceu para mim, Ele mandou orar por sua vida, para que essa doença que está sobre você, essa cegueira que te alcançou por causa da luz que você viu, essas escamas, ela cai no chão. E eu digo aqui, ontem, a hora que nós tivemos o encontro, foi maravilhoso o que Deus fez aqui ontem. Mas quando eu cheguei em casa, eu peguei meu telefone, irmãos, que noite para marcar nossa vida. Mas deixa eu falar, meu coração está triste, porque a gente não levou ninguém para Jesus. Meu coração está triste, porque a gente não pegou ninguém que não conhece Jesus e não levou lá. Porque olha a nossa missão. Ananias, pega quem não me conhece até ontem e vai lá orar para ele, para que as escamas caem dos olhos e ele possa ser cheio do Espírito Santo. Você está pensando que Jesus veio só mudar a sua vida? Jesus veio mudar a vida de pessoas através da sua. Sabe quem você não quer ver? Amanhã você vai estar chamando de irmão. Sabe quem você não tem esperança? Amanhã você vai estar chamando de irmão. Sabe quem para você não tem jeito? Amanhã você vai colocar as mãos sobre a cabeça e você vai dizer: receba a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. O texto continua: imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida com umas escamas, e ele voltou a ver. Ele começou a enxergar. Tinha uma vida diante desse homem que ele precisava desfrutar dela, que ele precisava enxergar aquilo que Deus tinha para ele viver ainda na terra. E isso é o que? Através de Ananias, são sinais. A Bíblia que eu leio diz: sinais seguirão aqueles que creem. Porque sinal para mim se tornou algo individual? Porque sinal na minha vida hoje é sinônimo de prosperidade. Porque sinal hoje para mim é vitória pessoal. Olha só que sinal poderoso. Eu tinha Jesus, mas alguém estava doente, e Jesus usou a minha vida para curá-lo. Vou repetir: eu tenho Jesus, e Jesus usou a minha vida para curar a vida de alguém que estava doente. Leva Saulo no médico, não tem jeito, esse não vai enxergar nunca mais. Leva um homem cheio do Espírito Santo na presença de Saulo. Abra os teus olhos e enxergue, porque grande é a obra que Deus tem para fazer na tua vida. Eu libero sobre você hoje uma palavra de autoridade. Aonde você colocar as tuas mãos, sinais que glorificam o nome de Jesus Cristo se manifestarão através da tua vida. E eu foco aqui em doenças. Doenças serão saradas através da oração da fé. Doenças serão saradas através da oração com confiança. Doenças serão saradas ao abrir da tua boca. Se hoje mesmo tiver uma pessoa dentro da tua casa que está doente, que está enferma, chega lá e diga: o Senhor Jesus mandou eu vim aqui orar pela tua vida, e na mesma hora eu quero acreditar, vai acontecer sinal para a glória de Deus. Eu não quero, em nome de Jesus, fazer parte de uma igreja onde paralítico não anda, onde leproso não é sarado, onde cego não enxerga. Eu quero fazer parte de uma igreja que os sinais que aconteceram lá atrás continuem acontecendo hoje para a glória de Jesus Cristo. Mais alguém tem esse desejo no coração? Mais alguém tem esse desejo no coração? Então, em nome de Jesus, deixa o Senhor transformar a sua mente e iluminar os teus pensamentos, porque você é agente do céu, você é instrumento de mudança, você é ferramenta de Deus, você é o poder do Senhor manifesto sobre a face da terra. É isso que você é. É isso que o Senhor chamou você para ser. Irmão Saulo, fique cheio do Espírito Santo. Aquilo que está em mim precisa habitar em você. O que me preenche precisa preencher o que me
completa precisa completar. O que mudou a minha natureza precisa mudar. O que me converteu, aleluia, precisa converter você. E por que eu uso a frase do Paul Washer aqui? Porque Ananias é alguém convertido. Porque se ele fosse emocionado, ele não ia orar por Saulo. O homem de Deus está diante de um assassino. Aos olhos dele, cruel, perverso. Mas para Jesus um vaso escolhido. Para orar por alguém desse porte, precisa ser alguém transformado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, Saulo, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba a presença de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, deixa o Espírito preencher o teu ser. Em nome de Jesus, se levante dessa situação que você está. Em nome de Jesus, viva uma vida nessa terra cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus, compartilhe comigo da mesma graça, compartilhe comigo da mesma fé, compartilhe comigo da mesma presença, compartilhe comigo da mesma glória. Ei, nós não somos de times diferentes, não. O Senhor recrutou você e o Senhor recrutou a mim. Seja cheio da presença de Deus. E eu digo aqui hoje, talvez você é alguém que faz anos que não entra dentro de uma igreja, mas eu digo hoje, nessa noite, se você está aqui, seja cheio do Espírito Santo. Receba da presença que está sobre a minha vida. Receba da presença que está sobre a igreja. Receba da glória de Cristo que está aqui. Você pode pegar na mão de alguém que está perto de você. Segure firme na mão dessa pessoa. E em nome de Jesus Cristo, comece a orar agora nesse momento. Jesus, enche o meu irmão da tua presença. Enche a minha irmã da tua presença. Porque da maneira que ele chegou, ele não vai sair. Porque da maneira que ele entrou, ele não vai sair. Porque da maneira que ele chegou, ele não vai sair. Quem entrou vazio vai sair cheio. Quem entrou doente vai sair sarado. Quem entrou perdido vai sair encontrado pela mão de um Deus vivo e poderoso. Receba a presença do Espírito Santo que te renova. Receba a presença do Espírito Santo que te põe de pé. Receba a presença do Espírito Santo que te cura. Receba a presença do Espírito Santo que vai te levar para viver um tempo extraordinário na sua vida. Se prepare. Isso é ser igreja. Isso é ser de Deus. Isso é metanoia. Verso 18. Imediatamente caíram dos seus olhos umas escamas. Ele voltou a ver, levantou-se e foi batizado com a presença do Espírito Santo. Eu profetizo o batismo com o Espírito Santo aqui hoje, nessa noite. Vou profetizar isso em nome de Jesus. Eu profetizo o batismo com o Espírito Santo aqui hoje, nessa noite. Mas pastor, eu me converti agora. Ei, Saulo se converteu há 3 dias. Mas eu cheguei agora. Ei, Saulo chegou há 3 dias. Mas agora a Bíblia diz que ele foi batizado com o Espírito Santo. E se você acreditar, você não sai daqui vazio. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Depois de comer, sentiu-se fortalecido e foi ter com os discípulos do Senhor que estavam em Damasco. Oh, glória! Eu sinto a presença de Deus aqui hoje, nessa noite. Oh, glória! Porque ser igreja não é encher o nosso bolso. Ser igreja é encher a nossa vida. Oh, glória! Eu vou repetir isso aqui. Ser igreja
igreja não é encher o nosso bolso. Ser igreja é encher a nossa vida, é transbordar a nossa vida, é a presença de Deus ser sobre nós. Pastor, só me perdoa, eu não vou voltar mais na sua igreja porque eu fui procurar Jesus para resolver um problema. Amém. Eu te respeito. Eu também fui procurar Jesus para resolver um problema. Só que aí eu conheci Jesus. O problema só era isca para eu conhecer alguém que andava sobre as águas. O problema só era isca para eu conhecer alguém que até o vento e o mar lhe obedecem. O problema só era isca para eu conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, o problema só era isca para eu descobrir que tem uma vida grande para me viver ainda na presença dele para sempre. Ei, o teu problema é só uma ferramenta que Deus está usando para se apresentar a você, para dizer: ei, eu sou Jesus Cristo de Nazaré e venho me apresentar a você como o Senhor da tua vida. Esse problema vai passar e agora você vai me conhecer como teu Deus. Em nome de Jesus, o teu problema vai cair por terra. Em nome de Jesus, essa circunstância adversa vai cair por terra. E em nome de Jesus, você nunca mais vai abrir mão da presença de Jesus Cristo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Quem pode levantar as mãos? Quem verdadeiramente pode levantar as mãos nessa noite e abrir a boca para exaltar e adorar o nome de um Deus vivo e poderoso? Oh Senhor, nós não vamos deixar para te adorar no céu, nós vamos te adorar na terra. A gente não vai deixar para dar glória a Deus só no céu, a gente vai dar glória a Deus aqui na terra nesse momento. Aleluia. Eu vou encerrar. Paulo comeu, sentiu-se fortalecido, e a Bíblia diz que ele procurou os discípulos. Quando a gente se converte, nós vamos andar com quem é de Jesus. Isso precisa tomar conta do teu ser. Quando a gente se converte, a gente vai procurar discípulos. Pastor, mas espera aí, e as pessoas que eu preciso ganhar para Cristo? Pode ficar tranquilo, irmãos. Da mesma maneira que o Senhor usou alguém para ganhar você, Jesus vai usar alguém para ganhar deles. E também pode ser a sua vida. Mas uma brasa acesa na fogueira do Senhor, ela permanece na fogueira. Consegue fechar os seus olhos? Eu parafrasei o Osher nesse momento mais uma vez, para dizer para você que Ananias não era emocionado, e ele também não levantou um homem emocionado, mas pelo contrário, ele levantou alguém que, quando terminou a sua vida, disse: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. E eu não posso comparar as prisões de Paulo com os seus problemas. Eu não posso comparar as lutas de Paulo com os seus problemas. Ah, pastor, mas os meus problemas, sim, seus problemas são seus e são grandes. Mas existem pessoas que, com dificuldades maiores que a sua, permaneceram fiéis até o final. Hoje Cristo quer mudar a sua história. Eu não sei se a sua conversão foi genuína. Talvez você é alguém de altos e baixos, de montanhas e vales. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Por favor, faça uma reflexão sobre você.
nós estamos no último dia de domingo do mês vivendo salvação. E eu te pergunto, quem você é? Alguém que toda hora quer jogar a toalha, alguém que toda hora quer parar, alguém que toda hora quer desistir, alguém que toda hora diz: não aguento mais, não suporto mais. Faça uma oração e comece a mudar isso agora. Senhor, eu vou chegar até o final. Senhor, eu vou morar no céu contigo. Senhor, eu vou começar a viver eternamente aqui na terra. Senhor, eu serei uma pessoa cheia da tua presença, não só na eternidade, mas eu vou ser agora para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, todo tipo de fraqueza espiritual, hoje Deus quer banir da tua vida e retirar de você e fazer de você uma fortaleza espiritual, diz o Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Hoje Deus quer levantar uma geração de valentes homens e mulheres que não param, que não se entregam, que não desistem, mas que permanecem fiéis até o final.